5 passos em nossa jornada para diminuir o prejuízo com as doenças na criação de camarão e assim a gente buscar o aumento da lucratividade de nosso agronegócio. Bom dia aos colegas aí que estão entrando em nosso cafezinho com camarão. Hoje nós vamos falar desses 5 passos, tá? Bom dia aos colegas produtores, fornecedores, os profissionais e os futuros profissionais. E nesse nosso bate-papozinho aqui com o Café com Camarão, nós buscamos, de uma maneira informal, conversar sobre o aumento da lucratividade no agronegócio do camarão. Para quem não me conhece, aí os colegas que estão entrando, eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Tá? E nós estamos avançando no projeto de estruturação, como eu falei, né? Da escola de camarão, na estruturação física, na estruturação remota. Já estamos articulando o processo de funcionamento, dividimos em 2 grupos dos produtores, os micros e pequenos, que estamos buscando uma estratégia, e os grandes e médios, que estamos buscando outra estratégia de funcionamento. Então nós temos esses 2 grupos que estamos articulando para funcionar o trabalho de apoio aos produtores. Mas hoje eu queria falar desses 5 pontos, tá? Só para contextualizar aos colegas que estão nos assistindo e assim a gente iniciar uma discussão que vai ser importante no processo de funcionamento. No processo de funcionamento da nossa interação da escola com o setor produtivo, nós vamos ter esses 5 pontos e é importante que você compreenda, né? O primeiro ponto é a questão bioeconômica, onde as doenças irão interferir na lucratividade do agronegócio do camarão. Primeiro, ela tem uma interferência biológica, que talvez você não tenha muito conhecimento, também não precisa, você está num negócio para ter lucro, né? Mas nessa interferência biológica, nós temos um impacto grande na questão zootécnica. Tá? Então, são 3 pontos importantes na questão zootécnicas que sofrerão impacto das doenças. Tá? O primeiro ponto é a taxa de mortalidade. Uma doença ela interfere biologicamente no camarão e vai influenciar zootecnicamente no aumento da taxa de mortalidade. O outro ponto é a taxa de crescimento. Temos algumas doenças que interferem de forma bem direta no crescimento daquela população que você tem ali naquele viveiro. E o outro ponto é o fator de conversão alimentar. Bom dia aos colegas que estão entrando aí, tá? Nós já iniciamos e para contextualizar quem está entrando, nós estamos falando de 5 pontos que são importantes em nossa jornada diária da cassinicultura para diminuir o prejuízo e aumentar a lucratividade no nosso agronegócio. O primeiro ponto, como eu falei, essa questão bioeconômica, e esses impactos zootécnicos vão interferir na economia da produção e na comercialização do camarão. Então, muitas vezes você está ali com o olho muito focado na tabela do camarão, qual é a tabela do camarão que está circulando, e esquece o conjunto de fatores que interferem no seu negócio, na sua fazenda, no seu agronegócio. E às vezes você fica patinando e não consegue crescer, porque tem todo esse contexto de interferência das doenças no seu agronegócio. Então eu estou só fazendo um resumo, e esse é o primeiro ponto, tá? A importância bioeconômica da saúde do camarão para a saúde do seu agronegócio. O segundo ponto, onde a gente começa a ter algumas pistas de como solucionar esse problema, é o ponto que todo o processo de saúde, né, a gente tem que ter, que são as ferramentas de diagnóstico. E por que esse nome é tão complicado, né? Porque eu preciso saber quem está interferindo no meu sistema de produção. Qual é a natureza desse agente agressor? Onde ele apareceu? Como que eu posso tratar ele? Se ele está sozinho ou ele está trabalhando em grupo? E se nesse grupo que eu tenho mais de um agente, mais de uma classificação de um agente agressor, eu posso trabalhar a solução de um grupo e interferir no outro grupo. Tá? Então eu começo a saber quem é o agente agressor. Aquele agente etiológico que
está causando a doença e causando o prejuízo em minha fazenda, em meu agronegócio do camarão. Então, nós temos ferramentas simples, o olho do dono, a experiência do dono, o conhecimento do dono, e essas ferramentas, como um quebra-cabeça, onde eu preciso montar as peças desse quebra-cabeça para compreender o que é que está acontecendo, vão passando das ferramentas mais simples que nós caracterizamos como ferramentas presuntivas, tá? Um registro de ocorrência de alguma coisa, uma biopatometria, uma análise a fresco, até ferramentas conclusivas que fazem parte do projeto para disponibilizar aí no funcionamento do seu agronegócio. Então, a histopatologia, que nós estamos há uns 15 anos sem utilizar como rotina, PCR, a microbiologia, onde nós estamos utilizando muito probiótico, prebiótico, simbiótico, e aí não estamos tendo conhecimento da microbiota do seu sistema de produção. Então, as ferramentas de diagnóstico fazem parte do segundo ponto, do segundo passo que precisamos ter em nossa jornada. E esse segundo passo vai levar a gente ao terceiro passo. O terceiro passo é conhecer os nossos agentes agressores. A natureza desse agente que a ferramenta de diagnóstico vai ajudar nessa compreensão. A natureza patológica, a natureza epidemiológica, como que nós podemos construir uma solução epidemiológica, né, com aquela população toda que nós temos dentro do nosso viveiro, que em cada viveiro aí nós temos populações muitas vezes maiores que as principais cidades da região nordeste do Brasil, por isso que a gente fala em epidemiologia. Nós estamos com populações de milhares de indivíduos, mas nós precisamos conhecer patologicamente alguns indivíduos que estão dentro da população daquele viveiro, naquele momento da sua fazenda. Então, no espaço e no tempo, a gente precisa compreender a saúde daquela população, né? Por isso que a gente fala de epidemiologia, para a gente estudar o que está acontecendo naquela população. Quais são os fatores que estão determinando você ter algum problema naquele viveiro. Tá? Só para você ter uma ideia, né, de uma questão do exemplo epidemiológico, de duas viroses importantes e conhecidas em nossa carcinicultura. A primeira, a NIM, a segunda, a mancha branca. A NIM ela tem uma evolução epidemiológica mais crônica, né? Então, ela tradicionalmente, quando começou lá em 2001, 2002, 2003, teve algumas modificações, mas ainda tem um certo padrão epidemiológico. Ela começava lá a matar o camarão com 7 gramas, 8 gramas, e ia morrendo um pouquinho de camarão a cada dia, até você conseguir fechar o ciclo de produção. Então não era uma coisa muito rápida, era uma coisa mais suave, mas todo dia ia morrendo camarão, e no final você tinha um prejuízo ali com a conversão alimentar, com o aumento da mortalidade. Então é uma evolução mais crônica que você vai tentando ajustar ali dentro do seu viveiro. Do outro lado, nós temos uma evolução epidemiológica aguda. O vírus da mancha branca, né? Patologicamente, o vírus da NIM ele vai causar uma necrose somente em um tecido muscular. Um tecido muscular que muitas vezes não é vital para o camarão. E ele consegue sobreviver ali relativamente bem por um determinado tempo dentro daquela população. Apesar de que isso também está prejudicando em um processo epidemiológico que nós chamamos de transmissão horizontal. Então, quando o camarão começa a morrer, porque ele está com uma carga viral grande de NIM, o outro que vai consumir ele vai receber essa carga e vai, assim, aos poucos, a doença evoluindo na população, naquele tempo que lhe resta de cultivo. Do ponto de vista epidemiológico, a mancha branca tem um desenvolvimento mais agudo, um prejuízo mais rápido, mais forte, porque, do ponto de vista patológico, ela vai atingir quase todos os órgãos vitais para o camarão. Então, quando a gente olha o camarão dentro do camarão, o vírus está causando lesões e alterações celulares, teciduais muito graves no camarão. Tá? E por isso que, em pouco tempo, em poucos dias, pode chegar ao nível de mortalidade de até 100%, dependendo
de como está a virulência da mancha branca, né, dependendo da história da mancha branca naquela região. Tá? Então, quando teve os primeiros casos, isso era muito mais forte. Depois a gente tem uma acomodação viral e o vírus vai se tornando menos letal. Mas, para resumir, a gente tem uma evolução crônica no vírus que causa ANIM, o IMNV. Então, pouco vai morrendo ali camarão no seu viveiro. E no vírus que causa a mancha branca, o White Spot, nós temos uma evolução aguda que mata muito rápido. E por que isso é importante? Tá? Então, a gente viu, tá lá, conhecendo o agente etiológico, através de uma ferramenta de diagnóstico, uma vez que você sabe a importância disso, para você poder fazer o gerenciamento da saúde dos camarões em seu viveiro. E assim você aumentar a lucratividade, diminuindo o prejuízo. Então, é um passo a passo que você precisa saber, conhecer, mesmo que você não tenha um conhecimento acadêmico, um conhecimento escolar, é fácil da gente ir discutindo e mostrando para você o que é possível você fazer com o conhecimento que você tem, onde você se encontra, pelo tamanho de propriedade que você tem, e por isso que a gente está falando aqui no processo de aprendizado. Você aprender, uma vez que a gente tem um conhecimento patológico, epidemiológico, daquela questão, daquele agente agressor. Como que você vai sobreviver nesse caso? Tá? Então, são esses exemplos que a gente está mostrando. Né? E ainda nesse exemplo, né, da questão crônica, da questão aguda, da ANIM, com a mancha branca, às vezes participa outro agente etiológico, como os víbrios. Tá? Nós temos uma família de bactérias, a família Vibrionácea, que é natural ali daquele ambiente marinho e estuarino. Pode ser que a sua fazenda esteja nesse ambiente, não esteja muito na zona continental. E esse grupo de bactéria pode estar, do ponto de vista patológico, agindo secundariamente, oportunistamente. Então, do ponto de vista oportunístico, ela está ali prejudicando o seu viveiro, aquela população daquele ciclo de produção, e você, de repente, pode passar para o quarto passo na nossa jornada, que é a busca das soluções. Como que os fornecedores de insumos, de produto, de conhecimento podem ajudar? Por exemplo, nesse caso, né, que a gente estava falando aqui no terceiro passo, a gente tem víbrios participando do processo patológico e epidemiológico naquele viveiro, daquela fazenda especificamente. E aí, hoje nós trabalhamos muito com a questão de sistemas simbióticos, né, com o uso de probióticos, bactérias benéficas, né, um consórcio ali de bactérias, e o prebiótico, né, alimento e nicho e casinha ali para essas bactérias. Né, casa e comida, né, para resumir aí, casa, comida e roupa lavada para essas bactérias. Então, o prebiótico vai dar uma casa, comida e roupa lavada, como já dizia o Mussu lá nos Trapalhões, né? Eu dou casa, comida e roupa lavada para você. Então, é o prebiótico que vai lhe ajudar com o probiótico. E aí, assim, você faz um sistema simbiótico. E com isso, você consegue, de uma forma microbiológica, aumentar a diversidade daquele ecossistema e garantir com que as bactérias, né, principalmente do gênero vibrio, elas percam um pouquinho da sua força, né, e os vírus às vezes se tornam um pouco mais suaves. Então a gente tem uma batalha microbiológica que não é tão simples de se resolver, né, e de compreender, mas que ajudam na solução daquele problema. Mas às vezes a solução pode estar em um modelo tradicional, tá? Não numa solução biotecnológica. Uma vez que eu sei qual é o problema, será que a minha solução tradicional não seria eu analisar melhor a condição do meu solo, do meu viveiro? De repente eu estou com muita matéria orgânica, de repente eu preciso dar um tratamento no solo, fazer uma parada sanitária, um tratamento melhor na água, um tratamento melhor naquele meio ambiente de produção, e com isso diminuir o impacto dessas patologias. Tá? Então aí a gente já está no quarto passo da nossa jornada. Tá? Você não vai estar sozinho, né? Nós estamos aqui sempre interagindo, e por isso que eu estou falando, né? E daqui a pouco a gente vai entrar no quinto passo.
E no quinto passo é você compreender que não está sozinho nessa jornada, né? Muitos colegas já têm uma certa experiência em alguns tipos de acontecimentos patológicos e epidemiológicos nas fazendas, nos laboratórios, nas consultorias, nos fornecimentos de insumos e produtos. E daí o objetivo da gente trabalhar esse quinto passo é construir junto esse sistema de informação e comunicação. E através dessa inteligência coletiva, né, de várias cabeças pensando, interagindo, compreendendo o que é que está acontecendo, a gente consiga buscar as melhores soluções. Então, a gente já está iniciando com um pequeno grupo, né, de médio e grandes produtores. A gente está ali ainda estamos no ponto zero, mas estamos já formando esse grupo e buscando condições para micro e pequenos produtores também em cada estado. O projeto de estruturação ele precisa do apoio para o início do funcionamento dessas ações, né? Então nós estamos nessa etapa também, buscando apoio no funcionamento desse trabalho em cada estado, né? Cada estado tem as suas dificuldades, né? Tem a sua característica. A maioria, nós temos uma parcela grande de micro e pequenos produtores, né? Cerca de 80% ali em média, entre um estado e outro. Tem estado que tem uma dificuldade maior, mas tem a dificuldade humana que às vezes é um bloqueio importante para a nossa ação, o nosso apoio, né? Por mais que você esteja buscando colaborar com cada situação, a gente tem a questão dos recursos para chegar esse apoio na beira do viveiro e tem a questão humana. E aí passam vários tipos de questões humanas que a gente precisa trabalhar, né? Isso demanda um tempo, muitas questões psicológicas aí, né, que bloqueiam o avanço do trabalho. Seria mais fácil, né, se tivesse outro tipo de pensamento, mas essa é a parte que nós estamos trabalhando aí. E muitas vezes a gente não está aqui conversando com vocês porque a gente está lá nos bastidores trabalhando essa outra etapa aí para o funcionamento da atividade, tá? Que são as pessoas. E o trabalho não é feito só com o camarão. No camarão a gente vai ter lá o diagnóstico, compreender quais são os agentes, compreender o que é que está acontecendo na população, compreender o que é que pode fazer de solução, mas tem as pessoas, né? Verdade, essa dificuldade humana só agrava a situação e a perda lá na frente é grande, sim. E sim, infelizmente, né, porque quem vai sofrer o prejuízo são os humanos. O camarão é uma ferramenta que temos para buscar a nossa prosperidade. Mas no meio do caminho tem os humanos que estão dentro da fazenda, que estão como técnico, como proprietário, como fornecedor de produto, de insumos, né? O pessoal da larvicultura, como a senhora Márcia, que estão ali nas universidades sendo formado para você construir essa cadeia produtiva. Então são os humanos que vão se beneficiar ou que vão se prejudicar com essas ações, tá? Então seria mais fácil, né, se a gente conseguisse ter uma energia maior para o funcionamento o mais rápido possível, né? Nessa semana a gente, a cada semana, não sei se no período da chuva a gente tem uma ocorrência maior, né, de queixas, né? Essa semana a gente teve queixas em várias regiões do Nordeste. Não sei se está aumentando a chuva e isso é natural, né? E a gente conversando com colegas, né, pelo menos uns 3 ou 4 estados, de queixas, né, de algumas coisas que estão acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente está tentando construir a estrutura, né, com esses 5 passos aí que eu falei,
mas eu converso muito pedindo apoio aos colegas para participarem, porque o camarão tanto que vai ser beneficiado como que vai ser trabalhado é de uma pessoa. E essa pessoa precisa participar do trabalho, né? Então, eu sozinho não consigo, porque o camarão está dentro de uma propriedade que precisa ser trabalhado e trabalhado também as pessoas, né? Então a gente compreende que tem essa importância bioeconômica, compreende que a gente tem que trabalhar, reativar algumas ferramentas de diagnóstico que estão subutilizadas na universidade, que a gente precisa trabalhar mas que precisa de recursos, né, para essa ferramenta se tornar como rotina. Compreende que a gente precisa avaliar os agentes etiológicos e as doenças que ele causam de uma melhor forma possível. Tá? Então eles vão evoluindo, vão se modificando, vai se tornando mais grave, outros menos grave, tá? E com isso as soluções são construídas. Hoje a gente tem, por exemplo, nessa que eu falei da biotecnologia do probiótico, a gente deve ter cerca de umas 20 empresas trabalhando de um jeito ou do outro, né? Trabalhando com probióticos, biorremediadores, né? Então são coisas que vão sendo construídas, mas que a gente precisa desse sistema de informação e de comunicação, um sistema de envolvimento das pessoas. A gente já tem alguns colegas médio e grande ali, e que eu agradeço, né, que estão participando, mas é um sistema que deveria e que deve chegar a envolver, eu acho que grande parte da cadeia produtiva, que é de interesse de todos da cadeia produtiva. Então, é uma jornada que envolve 5 passos. Né? E cada passo, a gente tem não só o camarão, mas tem as pessoas. Até a gente estar em um outro nível de gerenciamento da saúde do camarão. Está trabalhando com informações mais seguras, sabendo o que é que está acontecendo em cada região, em cada momento, que tipo de solução a gente pode construir. Tá? Bom dia os colegas que estão entrando aí, bom dia Flávio, tudo jóia? Que tipo de solução a gente pode construir? Quem tem mais capacidade para buscar essa solução? Pode ser uma solução tradicional que está lá na genética, mas pode ser uma solução biotecnológica que está lá no probiótico. Mas quando a gente tem as informações, apesar de saber a questão comercial, mas a questão do grupo, né, da cadeia produtiva é superior a essas questões. Tá? Então a gente está finalizando a estruturação e colocando o processo em ritmo de funcionamento. E isso envolve uma energia, né, que preciso compartilhar com vocês. Então, de vez em quando eu passo uma mensagem para alguns colegas, né, pedindo apoio para que a gente possa dar os próximos passos nesse processo de funcionamento. Ok? Na dúvida de algum problema, devo mandar uma amostra para análise. Se sim, como isso pode ser feito? Bom, e aí é que está a senhora Márcia. Nessa dúvida aí, é o que nós estamos buscando reativar, tá? Que são esse segundo passo que eu falei, as ferramentas de diagnóstico. Então, nesse segundo passo das ferramentas de diagnóstico, nós vamos ter essas análises sendo feitas, né, com uma certa rotina. Mas a gente depende de uma parceria na universidade para ela virar rotina, depende de alguns pontos que a gente está finalizando ali na estruturação. A gente está buscando funcionamento, mas buscando ao mesmo tempo, né, o reinício, a reativação desses equipamentos que estão parados aí como rotina há algum tempo, né, no nosso caso específico do nosso projeto. Tá? Então, depende de que tipo de problema, que tipo de resposta está se buscando. Mas no nosso caso, está essas ferramentas, né, as ferramentas conclusivas, tá? As outras ferramentas presuntivas é possível ser feito de alguma forma, né, como eu tenho colaborado com a senhora aí,
sem ter uma ferramenta conclusiva ainda como rotina no projeto, porque ela precisa ser reativada, a máquina está ali andando a passos lentos. Então, essa talvez tenha uma resposta para a senhora a questão do tempo. Tá? Então, são mais alguns tempos aí a gente firma essa parceria com o outro lado da ponte. Tá? A gente está buscando a ponte aí com os produtores e a ponte com os colegas dentro da universidade. Tá? Então, isso aí já está bem conversado. Né? Só precisa a gente botar a máquina para rodar, tá? Ajustando algumas correias dessa engrenagem para ela voltar a funcionar. É só mais um pouquinho de tempo, e é isso que eu estava falando, né? Às vezes a gente não tem todos os recursos prontos naquele momento, né? Está sendo trabalhado. Mas o que eu queria trazer hoje era isso, né? A gente tem uma jornada que é contínua, dinâmica, e que sempre precisaremos melhorar para diminuir os prejuízos causados com as doenças na economia da produção e na comercialização do camarão. E essa diminuir esses prejuízos, vai levar a gente a sempre estar ali aumentando a lucratividade. E esses passos, né, vai passar pela compreensão, né, a clareza para todos os elementos da cadeia produtiva sobre a importância bioeconômica desse tema, tá, que é um tema da carcinicultura mundial. Todo mundo sofre com isso e os problemas vão se modificando. Compreender que, para entender isso, a gente vai precisar das ferramentas de diagnóstico sendo utilizadas. Tá? Tem ajudado muito mesmo. Eu agradeço demais, está fazendo muita diferença aqui o seu apoio. Eu que agradeço a oportunidade aí, senhora Márcia. Tá só mais um pouquinho de tempo a gente essa engrenagem volta aí, né? Então, no segundo ponto, como eu falei, né, as ferramentas de diagnóstico. Para eu poder ajudar mais a senhora Márcia lá na Bahia, eu preciso de outras ferramentas de diagnóstico. Eu preciso de outras parcerias que estão sendo ajustadas. Então, preciso de mais um pouquinho de tempo. Às vezes eu organizo uma engrenagem, depois a outra engrenagem precisa ajustar, depois vou para outra engrenagem. E isso não depende só de mim, né? Tem no meu tempo. Academicamente, eu estou no semestre que foi feito em 2 meses, no meio de um carnaval, questão de greves anteriores da universidade. Isso consome um tempo, uma energia muito grande, né? E aí, com essas ferramentas de diagnóstico, nós passamos para o terceiro ponto da jornada, como eu falei, né? Compreender quais são os agentes etiológicos, quais são aqueles seres infecciosos e não infecciosos ou não infecciosos que podem prejudicar o seu sistema de produção. E com isso, a gente consegue construir soluções melhores, né? Porque soluções tradicionais e biotecnológicas. Teve um momento lá nos anos 2000 e final da primeira década ali, da primeira década dos anos 2000, né? E a gente foi buscar soluções tradicionais em outros sistemas de produção, na Ásia, em outros países. E os agentes etiológicos que estavam aqui não suportaram muito bem aquela solução, né? E nós criamos outros problemas, né? Foi o aumento da NIM e da vibriose. Então é necessário a gente estar ali integrado nesse sistema de informação e comunicação para poder ajudar na construção dessas soluções, né? Para não cometer erros passados, quando a solução foi copiada de outro ambiente ecologicamente diferente, né, de outros países, e que não se aplicou muito bem e causou muito mais prejuízo ao nosso sistema de produção, até como um processo de evolução tecnológica, né? Então nós tivemos esses casos aqui no Brasil. Então esse era o nosso bate-papo de hoje, para trazer a consciência nesses 5 passos aí. E nesses 5 passos, o que é que nós podemos fazer e o que é que vocês precisam fazer, tá? Então,
O último passo do sistema de informação e comunicação depende muito de você. E aí você precisa criar consciência desses 4 passos anteriores, que sozinho e por mais boa vontade que outros colegas possam ter, ninguém consegue resolver a sua questão. Por exemplo, você pode ter o melhor médico do mundo, o melhor hospital do mundo, a melhor equipe de saúde do mundo, mas depende de você cuidar da sua saúde, cuidar das suas melhorias, compreender o que é que está acontecendo com o seu corpo, com o seu sistema biológico de vida e buscar as soluções. Então é uma interação que precisa acontecer da melhor forma possível. Não é só construindo, estruturando um trabalho como nós estamos fazendo, com apoio aqui do pessoal, né? Desde o Ministério da Pesca lá, que deu aquele primeiro apoio, né? Os órgãos, as empresas privadas aí que estão apoiando para a gente estruturar isso, né? Então, estruturar essa escola como uma escola de negócio, uma escola de saúde, não vai fazer porque a sua fazenda, o seu viveiro, só isso consiga melhorar, tá? Só isso não é possível, né? Gratidão, consciência, né? Isso, perfeito, né? Só isso não. A senhora Márcia está direto aí nessa batalha aí, mas precisa dos produtores, precisa da cadeia produtiva, precisa de um funcionamento que leva um tempo, né? A gente tem os nossos meninos aí da Proaqua Júnior que vão colaborar muito com o nosso trabalho, né? Os outros alunos que estão na universidade. Então a gente está articulando vários elos da cadeia, né, para poder ajudar, né, o pessoal da laricultura, como a senhora Márcia falou, os meninos lá na universidade, como os meus alunos aí da Proaqua Júnior. Então tem várias engrenagens sendo ajustadas, mas a engrenagem principal é você. Você que tem lá a sua fazenda, que tem os seus viveiros, que tem uma população de camarão que precisa ser melhorada, que, mesmo que esteja muito bem, que precisa ter uma segurança para o horizonte de vida do camarão. E você não ficar só olhando a tabela do camarão. A gente sabe que o processo de comercialização, do preço, de vender bem o camarão é de suma importância você vender bem o camarão para o seu negócio, para a sua lucratividade. Mas o negócio não envolve somente aquela etapa da despesca, somente aquela etapa de você procurar a venda. É um negócio que envolve outros conhecimentos, outros aprendizados, e isso, eu entendo, né? Às vezes se sente órfão, eu também às vezes me sinto, né? Mas nós já estamos interagindo e aos poucos a gente vai montando esse sistema de informação e comunicação, senhora Márcia. A senhora está lá na Bahia, no interior da Bahia, mas a gente já tem uma certa comunicação, toda semana a gente está interagindo, e aqui, apesar de ser, parece simples, né, esse negócio do café com camarão, tudo, esse diálogo, mas a gente vai quebrando essas barreiras geográficas que temos, né, para a gente diminuir esse sentimento de estar órfão, né, como a senhora Márcia levantou. Então você que está aí, eu sou um microprodutor, eu não tenho muito conhecimento do que o professor está falando, do que é uma ferramenta de diagnóstico, o que é esse negócio de patologia, o que é esse negócio de epidemiologia. Eu estou aqui na beira do meu viveiro, eu só tenho 1 hectare de produção, eu e minha família, eu nunca nem sentei no banco escolar, não se sinta órfão. Eu estou aqui e a cadeia produtiva, temos um grupo de colegas que está buscando colaborar com esse sistema de informação e comunicação para que todos se sintam abraçados, né, e unidos na luta pela melhoria da nossa atividade, pelo aumento da lucratividade. Porque quanto mais que você lucra, mais a cadeia produtiva lucra, mais todo o mercado lucra. Então todo mundo cresce. É você que está aí no viveirinho, carregando a cadeia produtiva toda. Você é a parte mais importante da nossa cadeia produtiva. Você tem um viveirinho de 0,5 hectare, tem 2 viveirinhos, está numa cidade, que começou a produzir camarão agora. Você é o elo mais importante da nossa cadeia produtiva. É você, é o seu vizinho, são os produtores da sua cidade, do seu município, do seu estado. E é isso que a gente precisa fortalecer.
São vocês que estão aí carregando o barco. E a gente sabe a dificuldade que nós também, a escola está dentro de uma unidade de microprodutor. A gente sabe que essa chuva que está caindo agora pode estar interferindo quimicamente na água, pode estar interferindo fisicamente naquele ambiente, naquele mormaço, naquele processo ali, que pode interferir a saúde, uma dinâmica muito grande, e que nessa engrenagem do nosso sistema de produção probabilístico, nós temos probabilidade da coisa dar igual um dado, né? Igual esse dado que está aqui. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, e a gente precisa ajustar melhor esse risco do nosso negócio. É diferente da criação do boi, da galinha que está ali, né? Que também tem os seus riscos, mas a gente está vendo o camarão ali chovendo e o bicho está dentro da água lá no fundo. A gente não sabe o que está acontecendo ali com a saúde do nosso animal. Por isso que a gente precisa fortalecer esse nosso sistema de comunicação, né? Sempre eu estou lá interagindo com a senhora Márcia, e aqui com um simples celular, né? Imagina os outros tipos de ferramenta que a gente vai estar aprendendo a trabalhar e que está buscando adquirir, né, com a fundação lá da universidade, para que a gente possa melhorar essa nossa comunicação, né? E me sinto off porque por várias vezes não vejo união entre os setores para se ajudarem e resolver o possível para nós juntos. Mas tranquilo, senhora Márcia, vai dar certo. Vamos ter fé. Às vezes é da natureza humana, tá? Às vezes é da natureza humana, senhora Márcia, a gente compreende, né, essas coisas. A gente precisa vencer esses obstáculos pessoais. O camarão é do Brasil. Nós temos ainda muito espaço de crescimento para a demanda do camarão no Brasil, para que a gente possa vender mais camarão para várias cidades aí no Brasil. Talvez uns 5.000 municípios ainda a gente precisa vender mais camarão, ofertar mais camarão. E com isso ainda temos muita capacidade de crescimento da nossa atividade. E isso anima, porque o mercado brasileiro ainda tem uma capacidade muito grande de absorver. A gente só precisa organizar a nossa cadeia de comercialização, organizar esse formato de compra, que prejudica mais os produtores do que ajuda, né, principalmente no preço do camarão. Mas também é um diálogo difícil ali com os atravessadores, com os corretores. A gente tem um mercado internacional que ainda não retomamos, né? Então temos muita gente para comer o nosso camarão ainda. Mas muita gente. Então a gente tem uma boa perspectiva de crescimento da nossa atividade, dessa atividade transformar e fazer o desenvolvimento rural do nosso semiárido, da gente construir riqueza nessas centenas de municípios aí da região Nordeste. Então o camarão ainda tem muita história pela frente. Eu estou no camarão há muito tempo, desde a década de 80, quando eu era aluno. E ainda temos muita história para construir de prosperidade nas diferentes cidades aí da região Nordeste do Brasil, levando riqueza esse camarão. Mas é uma jornada, né? A gente está colaborando com uma parte dessa jornada. Temos outros colegas que também dão um pouco do seu sangue para colaborar no que eles têm de melhor profissionalmente. Assim como a senhora está fazendo aí, buscando colaborar com a larvicultura que a senhora dispõe, né? Tentando acertar, tentando melhorar, tentando fornecer melhor para os seus clientes. Então temos muitos colegas aí nessa batalha. Tá? É uma jornada grande, nós estamos mostrando aqui 5 passos de um elo de nossa jornada e a parte de saúde, né, que é vital para a nossa atividade e é onde eu posso colaborar. E onde eu não posso colaborar, eu também estou, de alguma forma, ajudando ali também. Mas tem hora que a gente precisa mesmo de condições, para poder ajudar, a gente precisa de condições para que essa ajuda consiga ser feita, né? Então,
Tudo às vezes depende de condições, né, de recursos para que a coisa aconteça. Às vezes você tem 90% do recurso, mas falta 10% do recurso para que o trabalho seja executado. E é mais ou menos assim que a gente está nesse momento. A gente conseguiu uma parte importante do recurso para poder ajudar, mas às vezes falta um detalhezinho que compromete o funcionamento daquela ajuda para aquele grupo de produtores. É nesse ponto que nós nos encontramos agora. Às vezes falta um pouquinho de condição para que aquele recurso chegue. Às vezes é um recurso de tempo, um recurso de energia, né, para que chegar naquele grupo de produtores lá que é de grande importância. Mas a gente está nessa batalha. Esse Café com Camarão tem muito esse objetivo, tá, de, de não deixar vocês órfãos, né, como a palavra da senhora Márcia utilizou, né? Da gente tentar estar ali naquela conversa informal, nos unindo, e com a união, com a força da união, a gente conseguir ir passo a passo caminhando. Já estamos melhor do que no ano passado. Nossa condição hoje é bem melhor do que a condição de um ano passado, mas ainda precisamos melhorar mais para no próximo ano estar em uma situação melhor. Mas é uma jornada e no meio do caminho tem uns obstáculos, né? E aí eu estou tentando passar esses obstáculos para os próximos passos aí, tá? Então hoje no nosso bate-papo eu quis trazer esses 5 passos nessa jornada aí da busca para diminuir o prejuízo, né? E como que em cada passo, não só a minha participação, como a sua participação é de suma importância. Tá legal? Pessoal, a nossa aula está terminando hoje, né? O nosso bate-papo aqui. Nós estamos pensando em outras construções também de formato de bate-papo, né? Já tem o Café com Camarão lá na escola e estamos estruturando outras coisas e no momento que os equipamentos ainda não estão disponíveis, né? Mas já estamos aprendendo como trabalhar isso daí e estamos buscando o funcionamento desse processo aí já com alguns colegas. E quem tiver interesse aí, for médio e grande produtor, pode mandar aí uma mensagem direta para mim, né? Dependendo do canal de produção, para saber como é que pode participar, né? Os micro e pequeno eu estou tentando uma outra solução, espero esse mês ter ter grandes avanços para que a gente possa começar a trabalhar. A gente está buscando outras parcerias. Tá? Então, eterna gratidão, professor. Eu que sou grato aí pela participação de vocês aí, tá, senhora Márcia, e os demais colegas. Tá? Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de hoje, pelo tempo dedicado aqui em nosso bate-papo, mesmo quem só entrou e saiu da sala. Tá? Valeu ali pela energia que deixou. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo dedicado aí nesses 40 e poucos minutos aí. Tá legal? Então, eu vou pedir licença para fechar a nossa sala de aula de hoje, nosso Café com Camarão, e desejo a todos uma boa semana de trabalho e de prosperidade. Tá? Fique com Deus.